Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez tratando de mais uma aula de revisão, dessa vez de empreendedorismo, para todos os alunos que ficaram em recuperação e também para os pessoal que vem acompanhando no canal. Bem, esse conceito aqui que a gente vai colocar, essa classificação, ela é bem básica, exatamente para que a gente possa desenvolver da melhor forma possível e também preparar o aluno para fazer a prova final de recuperação também. Para todos que estão escutando no canal, então, trata-se de uma revisão, pois a gente já falou sobre esses conceitos, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, a gente gostaria de mostrar que não existe praticamente um conceito fechado sobre empreendedorismo. A gente vê a questão de empreender como algo de fazer algo diferente, de tratar, de ter uma visão ou tratar de um determinado tipo de negócio, criar algo em que a maioria das pessoas elas não foram capazes de ver, de observar, de criar, ou então não acreditaram que aquilo ia dar certo. Então, empreender é ter um objetivo, é trabalhar para alcançá-lo, mas encontrar diversos desafios no caminho. Então, esses desafios então está sempre relacionado. Gestão de pessoas. As pessoas que você vai procurar trabalhar com elas, ela não acredita bem naquilo que você está vendo. Gestão financeira, porque o empreendedor ele consegue ver soluções, principalmente questões financeiras, mas que a família ou as pessoas que estão em sua volta muitas vezes acham que é muito risco, que não vale a pena. Então, é um desafio a mais que ele tem que também lutar por aquilo. Questões jurídicas também, inovação, marketing e vendas. Então, tudo isso, a parte financeira, você vê como desafio. Você tem que superar tudo isso. A questão jurídica é mais você trabalhar de uma forma ética, você vê o que já existe no mercado, para não ter que apenas copiar o que já tem, trazer sempre algo novo, né? E por isso que está a palavra de inovação. E hoje, é claro que a gente trabalha muito com marketing e vendas, porque para você vender é necessário você despertar um desejo nas necessidades das pessoas. As pessoas têm necessidade e a partir daí, através do marketing, você coloca a questão do desejo nelas, certo? Algumas características que a gente pode ver do empreendedor. Existem várias características, mas a primeira dela, ele sempre possui iniciativa. Se ele vê uma oportunidade, ele tem condições de encarar essa oportunidade, ele não vai deixar para amanhã, porque ele sabe que a outra pessoa pode chegar na sua frente. Então, em relação à concorrência, ele sempre possui iniciativa. São perseverantes, por mais que no começo de alguma coisa errada, nessa sua tentativa, eles não desistem, eles continuam. Possui coragem para correr risco na medida certa, de forma controlada ou calculada. Então, veja bem, existem os riscos, mas a partir daí ele procura ver até que ponto ele pode, né? É claro que a maioria dos empreendimentos, no início, não dá certo. Às vezes tem várias tentativas e erros. São várias tentativas, mas essa tentativa ele vai cada vez aprimorando, vendo o que é que a concorrência está fazendo e a partir daí, estudando também o mercado, ele consegue chegar lá. Possui capacidade de planejamento, e aí vem a parte de administração, né? Planejar, né? Organizar, dirigir, controlar, tudo isso também faz parte da vida de um empreendedor. Busco sempre a eficiência e a qualidade, porque se é algo novo, você tem que ter qualidade, você tem que fazer da melhor forma possível e que seja útil. Então, senão não vale a pena, não é empreendimento. O empreendimento ele tem que dar lucro. Se ele não dá lucro, ele não é um bom empreendimento. São verdadeiros líderes natos, porque eles também têm a capacidade de influenciar pessoas e, de acordo com aquilo que eles querem, eles conseguem também fazer com que as pessoas comprem a sua ideia, principalmente aqueles que trabalham em sua volta. E possui uma boa rede de contatos, porque ele precisa comunicar aquilo que ele está fazendo. Não basta apenas você investir na mídia, é muito caro. Você precisa ter pessoas, você precisa ter uma rede de clientelas para que possam ver, para que ele possa comentar, falar sobre aquilo que ele está fazendo. Então isso é muito interessante. A partir de agora, a gente vai ver um pequeno resumo. Veja, então, o que seria o empreendedor? É a pessoa
ou profissional que consegue fazer as coisas acontecerem, uma vez que é dotado de sensibilidade para os negócios e possui capacidade para identificar oportunidades. Oportunidades estas que a maioria das pessoas comuns, digamos assim, não conseguem chegar. Essa qualidade faz diferenciar dos administradores de empresa, uma vez que não tem medo de assumir os riscos calculados. Um verdadeiro administrador, um gestor de empresa, ele, no momento que ele vê que as coisas podem sair um pouco daquela normalidade, ele não consegue ir à frente. Ele tem medo de correr risco. O empreendedor, não. Agora, alguns tipos de empreendedores, né? Existe aquele empreendedor por oportunidade. É aquele que identifica um terreno inexplorado e cria uma empresa para preencher esse espaço. Veja, eu resolvi pegar essa ideia do Victor Leite, né, que está na internet também, porque eu achei uma metáfora muito interessante. Veja, um terreno inexplorado, algo que ninguém chegou naquele terreno. Muitas vezes é um terreno de verdade, outras vezes é uma oportunidade que ninguém chegou a trabalhar ela. Então, às vezes você pega uma pedra e essa pedra, na realidade, ela pode ser uma obra-prima. Você precisa tirar o que é pedra, né? A maioria dos artistas, dos escultores faz isso, né? Eles, na realidade, estão fazendo um anjo, então ele tira tudo aquilo que não é anjo. É uma visão inversa do que a gente está acostumado a ver. Mas o empreendedor, ele vê isso, ele olha para algo, ele cria na sua mente e a partir daí procura trabalhar. Empreendedor por necessidade é aquele que cria um negócio porque não encontra outra forma de ganhar dinheiro. De acordo com a Global, né, GM, estima que no Brasil exista mais de 9 milhões de pessoas que fazem parte desse grupo de empreendedores. E aqui em Natal a gente vê a questão da Rua Candelária, na Rua Prudente Moraes, no bairro Candelária, onde muitos bares e restaurantes começaram assim. Alguns, depois que estava desempregado, recebeu seu seguro-desemprego e montou. E hoje em dia, eu não sei qual deles, né? Mas existe essa questão. Outro começou a fazer um churrasquinho na porta de casa, começou a dar gente, então ele pegou parte da casa e hoje é também outro restaurante. Então são vários na Avenida Presidente Moraes, no bairro Candelária, que são todos empreendedores, né? E a gente vê essa questão, oportunidade ou necessidade. Empreendedorismo social é aquele que cria um negócio que resolve um problema social ou ambiental e ainda consegue lucro em cima disso. Nessa área aqui existe no Brasil mais de 800 empresas que entre 2018 e 2019. Para esse momento agora existe muito mais. O empreendedorismo corporativo trata-se de um empreendedor que não necessariamente precisa ter o seu negócio próprio. Ele pode estar dentro de uma empresa e fazê-la crescer. Esse tipo de empreendedorismo significa ter uma postura empreendedora dentro de uma empresa que não é sua. Estar atento a novas oportunidades de negócio e melhorias de processo, agir proativamente, identificar problemas, propor soluções, cuidar do todo. Então, veja, é um profissional empreendedor, mas que ele não está no seu próprio negócio. Ele pode estar dentro de uma empresa e vai trabalhar para essa empresa com uma parte de empreendedorismo, certo? Existe também aqui o empreendedorismo digital. É aquele que trabalha nos campos de empreendimento digital, seja no comércio eletrônico, através de empresas de marketing digital, de infoprodutos, oferece conteúdos pagos na internet, aulas, livros. Então, tudo isso em que ele está mais no campo digital. E hoje é um tipo de empreendimento que mais cresce. É esse. Empreendedorismo em série ou empreendedorismo serial. É aquele que tem a habilidade de identificar boas oportunidades de negócio, estruturar as empresas e ser bem-sucedido nos empreendimentos. Então, aqui ele está trabalhando mais dentro das empresas, a partir daqui ele começa a colocar toda o que a empresa produz, o que ela vende, ela tentar dar um jeito em que o mercado ele possa ver de forma diferente, né? E ganhar dinheiro a partir daí. A gente pode citar, nesse caso, como característica do empreendedor de sucesso, o seguinte: primeiro, são visionários. Visionários porque conseguem ver algo que a maioria das pessoas não vê. Veja, a questão de ser visionário, por muito tempo essa palavra foi pejorativa, ainda é, porque dá a ideia daquela pessoa que vive sonhando, vive vendo algo que não existe.
Nesse caso, chega até o empreendedor também essa palavra, só que ele vê algo que para a maioria das pessoas não existe, mas que para ele existe e ele sabe tomar decisões a partir daí. São indivíduos que fazem a diferença porque não tem medo de se arriscar e são dedicados naquilo que decide fazer. Se é para fazer, ele vai até o fim, a não ser que realmente no final ele esteja enganado e aí tem que partir para outra coisa. A partir daqui, a gente pode dizer o seguinte, que o empreendedorismo, qualquer pessoa pode ser empreendedora. No entanto, precisa haver algo chamado empatia. Claro, também tem que ser um líder, a gente já falou lá em cima, mas a empatia. Sabendo que a empatia, para muitas pessoas, ela é colocada com conceito errado, como se você pudesse se colocar no lugar do outro. Não, ninguém se coloca no lugar do outro. Você tem que se colocar ao lado do outro, porque as alegrias, tristezas, experiências, fracasso, tudo é pessoal. Então você não tem como viver a experiência que a outra pessoa tem, entendeu? Então é por isso que você não vai se colocar no lugar, é ao lado, né? E a partir daí você conversando com o cliente, questionando tudo mais, prestando atenção nas dicas que ele dá, você vai identificar seus problemas. E o principal objetivo é encontrar possíveis soluções para o cliente e fechar a venda, porque hoje todas as empresas trabalham com venda. Se eu falo de empreendedorismo, eu tenho que falar de lucro. Não tem como a gente pensar em uma outra coisa a não ser isso, certo? Então essa aula ela é bem prática, bem calma, tranquila, enxuta, digamos assim, porque, mais uma vez, é uma aula de revisão. A gente trata tudo isso na parte de empreendedorismo e também em técnicas de vendas. Mas, com essa aula, os alunos que são da escola técnica, que estão também em recuperação nesse momento, então, precisa apenas entender isso para fazer uma boa prova, ok? Então, até a próxima.